parte da CITA, além das estações de check-in, o Luiz Castanho explicou, a parte dos quiosques de autoatendimento, ela tem a parte da mensageria que alimenta o sistema de BHS. BHS é a sigla do inglês, que é Baggage Handling System, sistema de manuseio de bagagens. São as esteiras inteligentes. O BHS, ele precisa da mensageria da CITA para poder trafegar essa mala com segurança e assertivamente em todo o processo. Como é que funciona? No ato da emissão da etiqueta de bagagem, aqui no check-in, é gerado o que nós chamamos de BSM, que é Baggage Source Message, mensagem de início de bagagem. E é nessa mensagem que está toda a informação do passageiro, assento, voo, data do voo, critério de segurança desse passageiro e assim por diante. A bagagem é etiquetada, ela vai pelo sistema de BHS e... Carlos, mas e essa mensagem? Para onde ela vai? Essa mensagem, primeiramente, ela sai aqui do check-in, ela é acolhida no sistema da empresa aérea, do DCS, da empresa aérea. Do sistema da empresa aérea, a empresa aérea passa essa mensagem para a CITA, um carrossel de mensagerias que a gente chama de Bag Message em Londres, que é o produto da CITA, que gerencia todas as informações e mensagens de bagagem dos aeroportos. Então tá recebendo, então uma pessoa fez check-in aqui em Guarulhos, sai a informação da bagagem aqui, de Recife, todas as mensagens vão para esse carrossel de mensagens. Ele colhe todas essas mensagens e ele fica aguardando os aeroportos solicitarem essa mensagem. Quando é solicitado, o aeroporto de Guarulhos fala: CITA, eu preciso de uma mensagem dessa para poder guiar a bagagem da pessoa no carrossel de bagagem. Uma informação só técnica para vocês, que eu até trouxe, é etiqueta de bagagem. Muita gente fala, etiqueta de bagagem, ela não é impressa. Ela é impressa através de uma cabeça térmica, que a gente fala. Aqui, ó, não tenho nada na minha mão. Ela responde a calor, é material térmico. Hoje as airlines, elas trabalham tanto com seus boardings, como com seus cartões, as tags de bagagem, com material térmico. Por que isso? Porque quem já teve a infelicidade de imprimir um código de barra para pagar num banco, numa DeskJet, e ver que a leitura não é correta, porque é pigmentação de ponto. A impressora térmica e a impressora laser são as únicas impressoras que geram código de barra com perfeição. E tendo essa perfeição, o problema é que na posição de check-in, por ser espaço limitado nos aeroportos, não se adotou o uso de impressoras laser. Então são impressoras térmicas, semelhantes às impressoras que vocês têm, a maquininha que você recebe o ticket da pizzaria que você compra. Não é ali não existe uma tinta, é impressão térmica. Bom, então aqui, como eu havia dito, é nosso centro de controle operacional, onde a gente consegue realizar um monitoramento dos terminais 2 e 3 de todo o sistema de transporte de bagagem, tá? Então a gente tem em tempo real o funcionamento de todos os equipamentos, status, ocorrências, alarmes. A equipe também já está posicionada nos pontos estratégicos, onde a gente tem maior incidência de alarmes ou o fluxo operacional esteja maior. Tá? Então, através dessas estações de trabalho, a gente tem esses supervisórios SCADA que fazem todo esse controle. A gente também tem a parte de Sort Allocation Computer, que é o sistema responsável pela alocação de voos, tá? Toda a tratativa com bagagens, malhas aéreas, a gente recebe diretamente das companhias aéreas para poder alocar adequadamente toda a operação. Tá? Então, aqui são os olhos do sistema para com o status atual dele em tempo real. Tranquilo? As bagagens provenientes das ilhas de check-in, elas passam por esses entreforros, tá? E elas são direcionadas até esses equipamentos de raio-x para poderem justamente serem inspecionadas antes de qualquer direcionamento. Tá? Então, aqui no Terminal 3 a gente conta com alguns níveis de inspeção e caso a bagagem seja reprovada, qualquer um deles ela vai seguir para um novo nível, para uma nova análise até o momento final de entrega.
partir do momento que as malas já foram inspecionadas, tá? Tudo foi 100% devidamente analisado. Elas vão seguir para essa área que a gente chama de infeed, que significa o final de cada linha de transporte. Então ela vai direcionar aquela bagagem para esse equipamento que se chama-se sorter, que ele é responsável pela separação automática desses volumes. Então a partir do momento que a mala ocupa um desses carrinhos, ou seja, essas bandejas que vão alocar essa bagagem, né, ele já reconhece onde que ela deve seguir, que vai ser despejada no que a gente chama de chute. São essas esteiras em formato espiral, e elas, de acordo com a logística entre horário e companhia aérea, tem o seu próprio voo alocado, e a bagagem pertinente àquele voo vai poder seguir para o seu destino correto. Então, ela identificou para onde ela tem que seguir, ela vai encontrar o chute de destino e a bandeja vai despejar essa bagagem. A partir do momento que ela chega nessa esteira coletora principal, a equipe de handling já consegue fazer o carregamento dos containers para poder seguir para a aeronave. A partir do momento da criação da etiqueta, ela vai reconhecer a data e horário daquele voo, além das informações do passageiro. Então, os chutes que vão receber essas bagagens, eles abrem para que essas bagagens possam ser inseridas com 4 horas de antecedência ao horário da decolagem. Então, imagina que o nosso voo sai às 10 da manhã, tudo que foi despejado no check-in a partir das 6 vai ser entregue já no seu chute de destino. Então, ele necessariamente precisa estar dentro desse período de tempo para poder receber as bagagens. Caso ele não esteja ainda disponível, elas vão ficar armazenadas nessa área ao lado, que a gente chama de EBS. Significa Early Baggage Storage, ou seja, é a parte de armazenamento responsável para receber as bagagens com antecedência ao horário de abertura do chute. Tá? E como que funciona esse processo? Tudo que foi despachado antes das 4 horas de abertura do chute, no momento em que o check-in é iniciado, vai ser armazenado nessa área e vai aguardar que essa bagagem ou que o voo atinja o horário específico para ela poder retornar para o sorter e novamente ser entregue. O que acontece? O EBS ele fica disponível para a inserção das malas que foram despachadas 4 horas ao horário de antecedência de abertura do chute. Então a gente tem esse gap de 8 horas somadas para uma bagagem poder ser despachada no check-in e ter a sua alocação até o momento do voo. A gente conta com 20 posições de chutes aqui no Terminal 3, tá? Que fazem esse recebimento das malas, e uma área de exceção que recebe as bagagens que tiveram algum problema durante a triagem. Qualquer empecilho com a leitura da etiqueta ou alguma outra situação que possa ter acarretado no desvio dessa mala, ela vai seguir para essa área de exceção. Então a gente tem 2 equipamentos aqui no Terminal 3 que fazem essa sortagem automática, cada um com aproximadamente 250 carriers, né, que são essas bandejas de bambu que a gente está na nossa frente aqui agora. Então cada mala ela vai entrar em circulação e buscar o seu destino de entrega. Então, basicamente esse é o processo final para a equipe de handling poder fazer o carregamento. Nós vamos falar um pouco do sistema da CITA, que é o Bag Manager, ou seja, vocês acompanharam o trajeto da bagagem até a calha, a esteira que é direcionada para a airline. O que a airline faz aqui embaixo, na parte de backup que a gente fala? Tem as estações que eu vou mostrar para vocês, é impresso essa folha que a gente chama de folha de container, certo? Que contém um código de barra. Nessa folha é determinado que tipo de bagagem vai ser carregado no container ou na carreta. Esse é um tipo de container, o modelo dele é AKE, porque aí ele fecha com outro container fazendo o porão da aeronave. Como o operador, ele abre a folha de container, ele vem com o scanner, ele bipa a folha de container, na qual a regra daquele tipo de mala vai ficar capturada no scanner. Qualquer outra bagagem que for capturada e tiver ok, a mensagem que será apresentada será uma mensagem verde, um bip sonoro. Se for uma bagagem diferenciada, que nós vamos simular lá depois, aí vai ser uma mensagem vermelha impedindo a carga da bagagem. Ou seja, o operador é uma coisa até meio mecânica, ele só vai fazer o carregamento se o scanner permitir. Qual a finalidade aqui? A finalidade é, primeiro, impedir que sua bagagem fique para trás, seja extraviada ou fique esquecida, porque o sistema da CITA na tela, ele vai indicando quantas bagagens já foram carregadas e quantas estão faltando para ser carregadas naquele voo. Segunda, que a bagagem não seja acomodada de maneira errada. Por exemplo, as pessoas que são Prio ou First Class,
elas têm um container diferenciado. Por quê? Os containers do tipo Prio e First Class, eles são carregados por último na aeronave. Se a gente falar, o Prio entra primeiro, não. O passageiro entra primeiro, mas a mala do passageiro ela é a última a ser carregada na aeronave. Por quê? No aeroporto destino, ela vai ser a primeira a ser retirada e sim posicionada na esteira de arrival para aquele passageiro que tem uma preferência de assento. Outra finalidade do produto, qual que é? O passageiro que de repente teve algum contratempo e não pode ser embarcado na aeronave. Por legislação, a mala do passageiro não segue sem ele. Então, o nosso sistema da Cito Bag Manager, qual é a finalidade dele? Ele localiza automaticamente a mala. Mas como, Carlos? À medida que as malas são limpadas, existem vários métodos de organizar a mala no container ou na carreta. Nesse caso é paredão, eles adotam aqui, mas existem empresas que fazem por fatiamento. Mas ela é registrada a sequência de carga. Quando é determinado a mala ser retirada, o operador do render ou da mesma airline, ela vai digitar o código da mala e vai aparecer. A mala está no container tal, que é a codificação do container que existe aqui do lado, e a mala é a 20 de 40. Opa, então eu tiro metade das malas de cima e ela está aqui. Não, a mala é a 40 de 40. Abriu o container, é a primeira mala aqui. A mala é a 1 de 40. Gente, vamos correr, tiramos todas as bagagens e pegamos a última mala aqui. Então essa é a finalidade, porque tempo é dinheiro aqui. A hora que a aeronave desce no aeroporto é considerada a hora cálculo, que a gente fala. Então é ligado no taxímetro. Todos os aeroportos do mundo. A aeronave ela é cobrada pelo tempo de permanência em solo. Então é muito importante que a empresa tenha um sistema desse. Aquele último compartimento é chamado de bufo, né? Ele é o coração de mãe, que cabe tudo, então é o sorte. Ali vão animais vivos, que é o AVIH, né, cachorro, com armas, malote diplomático, esquife vão lá, tá? Caixão vai lá também. Então não vai como carga. Carga, lembrando, a empresa aérea ela tem, ó, uma aeronave que nem essa, tem dois tipos de porão. Porão dianteiro, que é da asa para a ponta da frente do avião, e o porão traseiro, que é normalmente no porão traseiro com as bagagens dos passageiros. Normalmente a parte do porão dianteiro é usado para transporte de carga, que é gerenciado pelo TECA, são equipamentos eletrônicos, produtos em geral.